Alô, meus irmãos e minhas irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, e misericórdia, né? E graça nesse dia, que é o 9 de abril de 2022. E graças a Deus, né, estamos em vigilância, em perseverança, em obediência, em meditação, né, irmãos? Meditando, né? De dia e de noite, 24 horas no dia. Né? Graças a Deus. E amanhã estaremos no nosso ajuntamento, né? De manhã, né, irmãos? Se não estiver chovendo muito, né? Vamos estar lá por volta de 8 horas, 8h30, para nós louvarmos o nosso Deus, meditarmos na palavra, orarmos juntos, né? E trocarmos aí os nossos diálogos, né? Acerca da palavra, nos consolarmos mutuamente, né, irmãos? E amém, né? Vamos passar lá o dia, uma parte do dia lá juntos, para louvarmos o nosso Deus. Amém, né? E vamos continuar aqui com a nossa pequena meditação, né? Pequena fala. Estamos falando aqui das perversões do Evangelho, né? Que vieram desde o início, né? Da sua pregação. Nós vimos aí que o ministério, né? Que estava sendo levantado, ele começou a tolerar, né? Esses ensinos heréticos na igreja, né? E não só tolerar, como também absorver, né? Quer dizer, tolerar é você deixar que ele aconteça, né? Sem contestação, né? Deixar que alguém venha trazer ensinos que são contrários à doutrina. E absorvê-lo é concordar e sair, né? Falando a mesma coisa. Foi isso que aconteceu exatamente, né? Com algumas igrejas, ou com várias, ou com muitas igrejas, né? Então, o que aconteceu com esses ministros? Eles ficaram sem o seu castiçal, né? Nós vimos lá no início do Apocalipse, que na visão que João teve, né, ele viu 7 castiçais, né? Que o Senhor Jesus disse que representava as 7 igrejas, né? E viu 7 estrelas, que eram os 7 anjos das igrejas. E esse anjo aí, nós entendemos que seja o ministério das igrejas, né? Então, como eles começaram a tolerar e a absorver, né, ensinos contrários à sã doutrina, né? O Senhor Jesus disse lá numa das casas, ó, se você continuar desse jeito aí, eu vou mover o teu castiçal do seu lugar. Então, o que aconteceu foi isso. O Senhor Jesus moveu os castiçais do seu lugar. Lá em Apocalipse 1:5, né? Está escrito isso aí. Então, os castiçais foram retirados, né? Dos seus lugares, né? Porque o ministério não estava seguindo exatamente a sã doutrina, né? A igreja fez o quê? Foi retirada do lugar, quer dizer, ou seja, o ministério foi afastado, digamos assim, né? A igreja foi retirada, né? E o ministério caído fez o quê? O que aconteceu com ele, com aquele ministério caído, né? E a igreja que foi retirada, o que aconteceu com ela? Porque se nós não temos exatamente o que foi que aconteceu, mas o Senhor Jesus deu, pela sua palavra, o que iria acontecer. O castiçal seria retirado. Então, o que aconteceu foi isso, ele retirou o castiçal, né? Não que aquela igreja ficasse sem um ministério, né? Mas aquele ministério que estava caído, ele, digamos assim, os irmãos não estavam mais ouvindo ele, né? Então, o que acontece? Aí aparece aí
a figura dos remanescentes, né? Certo? Teve um remanescente em Israel, né? Tem remanescente na igreja. Então, os remanescentes são as virgens prudentes, né? E esses remanescentes, as virgens prudentes, eles continuaram, né? Continuaram a sua caminhada pelos séculos afora, né? Procurando conservar os escritos e a tradição, apesar das perseguições de toda a ordem, né? Então o remanescente, né, foi separado, né? Foi tirado do lugar, que é o castiçal, né? E aí, isso aí perdurou pelos séculos. Ninguém sabe onde está a igreja, ou melhor, só sabe quem são os membros, né? A igreja, ela está por aí, né? Com um tipo desses aí, né? Pode ser uma Filadélfia, né? Pode ser uma Sardes, pode ser um Efésio, né? Ela está por aí. Sabemos nós que, se for uma Filadélfia, ela está, digamos assim, ela está no nível mais precioso, digamos assim, né? Espiritualmente, de entendimento da palavra e de obediência, né? E outros tipos aí. Então, a história da igreja, ela se assenta exatamente em cima disso, né? Os remanescentes, que são as virgens prudentes, continuaram a caminhada da igreja pelos séculos afora, procurando conservar os escritos e a tradição, apesar das perseguições de toda a ordem, que nós vimos aí, né? Perseguição dos judeus, dos imperadores, dos reis, de todo mundo, né? Então a igreja é como se ela tivesse fugido para o deserto, né? Na verdade é isso aí, ela fugiu para o deserto, né? Onde ela foi alimentada, né? Pelo Senhor Jesus, é isso? Pelo Deus de Israel, pela palavra. E nós temos até algumas profecias a respeito disso, né? Então, como houve a tolerância, né, aos ensinos que contrariavam, que contrariam a sã doutrina, houve então o quê? Uma divisão nas igrejas, né? Não é isso? Quer dizer, o castiçal foi afastado, o remanescente foi afastado, mas aí estabeleceu-se que divisões, seitas, né? Foi isso que aconteceu, né? Houve divisões, seitas, e aí as virgens prudentes se separaram, né? E essas divisões e seitas aconteceram entre os que apoiaram, né, o ministério caído e os que não apoiavam, né? Então a divisão foi essa aí, formou-se logo grupos, né? Principalmente desse tipo, quem apoiou o ministério caído e quem não apoiou, né? Então nós podemos falar o seguinte, que na igreja tem um ministério que fala e tem um ministério que aprova, né? Então, os que não apoiavam eram aqueles que não aprovavam, né, aquelas heresias que estavam sendo ensinadas. Ou seja, o ministério que não confirmava, né, aquilo que estava sendo ensinado. Então esse ministério aí, ele se afastou, né? Porque não tinha conciliação entre os ensinos, né? Não é isso? Os ensinos viraram seitas, né? Viraram fundamentalistas, digamos assim, né? Viraram opiniões particulares, né? E aí ficava difícil da palavra entrar, né, no cérebro, né, no entendimento das pessoas. Eram perversões, né? A perversão, nós sabemos que ela nos leva a vários abismos, né? E aí nós vamos ver aqui que a primeira divisão aconteceu e foi narrada em Atos, né? 15, né? Conforme nós sabemos disso. Primeira grande divisão foi feita ali, em Atos 15.
alguns que disseram, né, que tinham crido, né, mas na verdade não tinham crido. E nós vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, ou segunda-feira, né? Paz seja com todos nós e amém.